vamos falar das doenças da cultura do café. Antes de entrar propriamente no assunto da aula de hoje, como eu sempre faço, vou dar uma pequena introduçãozinha a respeito da cultura para vocês se situarem e caso alguém não tenha ainda aula, alguma coisa a respeito, tem uma ideia, né, muito superficial, é lógico, mas sobre a cultura aqui no Brasil. No mundo todo, nos dias atuais, existem várias espécies de cafeiro, tá, da planta. Mas duas espécies são importantes economicamente falando. O que a gente chama de a espécie Coffea arábica e a espécie Coffea canephora, tá? A primeira espécie a gente chama de café arábica e a segunda a gente chama de café conilon ou café robusta, tá? O café robusta, esse café canéfora aí, ele não é tão valorizado em termos de mercado mundial, tá? Ele tem uma produção bem grande, mais do que, inclusive, a produção do café arábica. Ele tem até esse, entre aspas, apelido aí de robusta, porque ele, de maneira geral, é mais resistente às doenças do cafeiro, com, assim, chamando atenção principalmente para sua maior resistência em comparação à arábica em relação à ferrugem, que é uma das principais doenças da cultura. Mas em termos de valorização de mercado, o que a gente tem é a questão do café arábica sendo bem pago, mesmo com menor produção, por conta do seu sabor. Então, ele tem uma qualidade embutida no grão que o torna mais valorizado, né, economicamente falando. Então, ele é um café mais suave, ele é um café mais gostoso. Para quem aprecia a bebida, ele é um café de qualidade muito superior ao café canéfora, tá? O café canéfora, geralmente, ele é usado para fazer esses cafés solúveis, às vezes pode até misturar um pouquinho com o café arábica e ter um café de menor qualidade, tá? Mas a gente tem o café canéfora aqui no Brasil também, a gente planta bastante ele ali na região do Espírito Santo, mas quando a gente fala daqueles cafés especiais, que muitas vezes recebem um valor, um preço altíssimo, lá em Minas Gerais, ou aqui no estado de São Paulo, tem a região que a gente chama Alta Mogiana, que também é uma grande produtora de café. Esses cafés que a gente está falando aí, e o que a gente bebe rotineiramente em nossa casa, é o café arábica, esse de melhor qualidade de bebida, tá? A produção de café no mundo, a gente tem aqui, ó, as colunas em amarelo, correspondem à safra 2015-16, a gente passa pela 16-17, essa coluna aqui laranja é 17-18, e a última coluna, que é a mais recente, é a produção na safra de 2018-19. Então, veja, o Brasil, ele é o grande produtor mundial de café, tá? A gente responde por mais de 60 milhões de sacas de café, né? Uma saca que a gente coloca como 60 quilos, tá? Em seguida, a gente vê o Vietnã, que vamos colocar que produz metade do que a gente produz. E em terceiro lugar está a Colômbia, que podemos dizer que produz metade do que o Vietnã produz. Aqui nessa figura, a gente vê a oferta e a demanda global de café. E o que a gente está notando é uma ascensão dessa oferta e dessa demanda, né? Isso é um sinal bom, principalmente para nós, que somos grandes produtores, né? Então, com o passar do tempo, a gente está vendo que a produção está aumentando muito pela questão do consumo também está aumentando, né? Então, o consumo acaba
estimulando a maior produção de café. Em relação às exportações, a gente vê que os arábicas, né, os cafés arábicas, a gente tem aqui a Colômbia, que vende um café, exporta um café que a gente fala que é um café mais suave, é um grande representante a Colômbia, e a gente vê aqui que o Brasil, né, coloca como natural, porque o nosso café é o nosso café em grão, o nosso café é um café natural, e é esse café que é exportado para o mundo todo, tá? Em relação às doenças da cultura, essa primeira aqui, a mancha aureolada, ela é uma doença bacteriana. É uma Pseudomonas, que é o agente causal dessa primeira doença, muito importante para a cultura do café. Principalmente para regiões mais chuvosas, tá? Depois entramos com as doenças fúngicas. Vamos falar da ferrugem, que pode ser considerada há muito tempo a pior doença da cultura. Vamos falar de mancha de olho pardo, mancha de foma e risoctoniose. A risoctoniose sendo um problema fúngico, não só do campo, mas também e principalmente de viveiro de café. Então, para começar, a gente vai falar dessa doença bacteriana, que é a mancha aureolada. Ela tem o nome, a bactéria, agente causal, de Pseudomonas syringae patovar garci, porque um dos primeiros relatos dessa mancha aureolada no café, veja aqui, ó, foi em 1956, aqui no município de Garça, em São Paulo. Então, por isso que recebeu esse nome aqui, o patovar garci, tá? A região de Garça, para quem não sabe, é uma região forte em café aqui no estado de São Paulo. Essa doença, depois, em 1975, já foi registrada no Paraná e no grande estado produtor de café brasileiro, né, o estado de Minas Gerais, na década de 80. É uma doença também que a gente pode ver incidindo sobre viveiros, plantas que estão no viveiro, tá? Dependendo muito da irrigação, do modo como se conduz essas plantas no viveiro. E no campo é um problema de cafés de algumas regiões. Vocês podem ouvir falar como mancha aureolada. Existem pessoas ou existem regiões que chamam essa mesma doença de crestamento bacteriano, ou também vocês podem encontrar como mancha bacteriana. Ou seja, são 3 nomes comuns: mancha aureolada, crestamento bacteriano e mancha bacteriana, mas que são nomes comuns que dizem respeito à mesma doença causada por essa bactéria, que é o agente causal. Os sintomas da mancha aureolada a gente pode encontrar em folhas, ele é bem característico, vocês vão ver. Podemos encontrar em frutos, principalmente frutos mais novos, e extremidades de ramos em crescimentos. Nas folhas, é uma mancha que não é de um formato regular, tá? Então, ela tem um formato irregular, o que significa? Não forma, por exemplo, um círculo muito bem evidente, não. Ela tem formas variadas, irregulares, não segue um padrão de forma. A coloração dessas lesões vai assim de um marrom escuro e em volta um halo amarelado, um halo amarelo, tá? Esse halo amarelo, inclusive, pessoal, a gente já pode associar com o nome que foi dado à doença, mancha aureolada, circular, como se fosse um halo, e por conta dele estar presente nas lesões, ao redor das lesões. Então, ao centro eu tenho essa mancha marrom e o halo amarelo envolvendo essa lesão.
E o que é muito característico também dessa doença são as perfurações, os sintomas tipo perfurações. Eu coloquei furo aqui para chamar a atenção de vocês, mas na verdade, o que acontece? A área necrosada, ela se rompe, né? E eu vejo uma perfuração ali. Muitas vezes a borda da lesão se mantém, o halo amarelo se mantém na folha, mas aquela parte mais central, ela cai devido à necrose daquele tecido. No viveiro, a gente vê queima das folhas também, e necrose dos tecidos jovens, muitas vezes pode comprometer a planta como um todo, tá? Quem produz muda de café deve ficar muito atento às doenças que incidem no viveiro, porque mesmo se for para consumo próprio as mudas, ou pensando que essas mudas podem ser vendidas, tem muitas doenças que a gente deve fazer um controle muito efetivo, muito bem no viveiro, para que eu não leve essas doenças para o campo quando eu vou transplantar as mudas para a área definitiva. Então, a cultura exige assim muita atenção, né, um monitoramento constante desde a sua fase ali no viveiro, né? Porque, por exemplo, a mancha aureolada é uma dessas doenças que já podem estar incidindo nas plantas, nas folhas ali dentro do viveiro de produção de mudas. E eu não vou querer levar ainda mais uma doença bacteriana, que a gente sabe que muitas vezes não, todas as vezes, né? O melhor controle, na verdade, é a prevenção, né? E não tentar depois controlar curativamente. Na verdade, a gente tem que impedir a entrada de doenças bacterianas em especial, pela dificuldade, inclusive, de controle, né? Em lavouras, é muito comum essa mancha aureolada em propriedades que ficam acima de 800 metros de altitude, porque principalmente pelos ventos frios que acontecem nessas localidades. Eu faço aqui um adicional aí, uma observação que lavouras acima de 800 metros, para a cultura do café, eu não vou dizer que é a regra, tá? Mas é o que mais se encontra, é onde mais se encontram a cultura cafeira sendo produzida, ou seja, localidades que estão numa altitude elevada, tá? Então, acima de 800 metros aqui, na verdade, não é uma situação difícil de acontecer, muito pelo contrário, tá? E nessas situações aqui, os ventos frios, eles podem causar uma incidência e uma severidade maior da mancha nas folhas, tá? Então, nas lavouras a gente vê desfolha e seca dos ramos, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui está o sintoma típico da doença. Olha aqui, a gente vê manchas bem escuras, né, de um marrom bem escuro, e a gente vê o halo amarelado em volta. Aqui também, ó. Só que aqui, por que que tá assim? Já tá como uma perfuração, na verdade. Aqui também, olha aqui, ó. Na verdade, essa área necrosada, que era para estar marrom escura como essa, aqui e aqui, ela já caiu. E resultou nesse sintoma que a gente fala de perfuração. E o que é evidente, o que chama muita atenção da gente, são os halos amarelados em volta das lesões. Por isso, auréola, mancha aureolada, esse halo bem evidente, esse halo amarelo. Aqui está a seca dos ponteiros que eu falei para vocês que acometem a planta do café no campo. Então, veja, né? Veja o sintoma da doença, como vai afetar drasticamente a produção do cafeeiro. Aqui era para eu ter folhas ainda em total vigor, folhas
verdes, fazendo fotossíntese a todo vapor para começar a encher os possíveis grãos que viriam aqui nas florescências. Mas o que eu tenho, olha aqui, esse ramo como um todo, ele vai ficar seco. Por ser uma doença bacteriana, a gente tem que sempre se lembrar que bactéria gosta de umidade, gosta de água para penetrar, né? Então, eu vou ter essa condição em locais de altitudes mais elevadas e principalmente onde eu tenho bastante chuva, né? Bastante molhamento. E a questão dos ventos também, ela é muito importante no quesito penetração. As bactérias, elas só penetram ou por uma abertura da própria folha, por exemplo, né, um estômago, desde que ele esteja aberto, ou por ferimento. Então, se eu estou numa propriedade que está localizada numa altitude elevada, com esses ventos sendo mais frequentes, isso vai com certeza aumentar a probabilidade de eu ter ferimento nas folhas, né? Então, esses ferimentos, eles vão ser, assim, uma porta de entrada, uma maneira de facilitar a entrada dessas bactérias aí e causar infecção por pseudomonas. Então, a gente tem que estar sempre ligado nesses fatores, porque esses fatores, inclusive, a questão da penetração por ferimento, a questão do molhamento foliar tão importante, a gente tem como prevenir, principalmente se a gente está falando de viveiro, tá? Então, sabendo que é uma doença bacteriana, muitas das recomendações de controle eu posso antever e tentar controlar, principalmente no meu viveiro, onde eu tenho um controle maior, né? Controle ambiental, enfim. Olha, aqui também, quando a gente vê a planta como um todo, a gente vê as secas desses ramos aqui, né? E veja que a maioria das folhas caiu aqui, mas muitas folhas continuam secas aqui, ó, e grudadas a esse ramo. E eles se sobressaem naquela planta que a gente vê muito enfolhada, a gente vê ali esses ramos secos se sobressaindo, tá? Sintoma típico de mancha aureolada. Então, quanto maior a incidência dessa doença, né, a incidência de mancha aureolada, eu vou ter mais secas desses ramos, né, e por conseguinte, vou afetar muito a minha produção, muito. O controle, como eu falei, temos que prevenir ferimento. No campo ou no viveiro, é altamente recomendado o plantio de quebra-ventos em volta, porque ele está prevenindo esses ferimentos, tá? Então, eu tenho que ficar muito atento a isso. Quebra-ventos, se eu estou numa propriedade localizada numa altitude muito elevada e que a incidência de ventos frios é muito frequente. O quebra-vento altamente recomendado. Maior espaçamento entre plantas. O maior espaçamento, ele vai garantir, por exemplo, que as folhas, elas se sequem mais rápido. E na rua, então, se eu plantar num adensamento muito pequeno, né, plantar muita planta, eu vou fazer com que uma se toque a outra, né, a que está do lado, e vou construir um microclima bom para manter aquelas folhas úmidas, do jeito que a bactéria precisa para realizar todo o processo de infecção, inclusive a penetração. A poda, indiretamente, não é que ela é feita no café pensando no controle de doenças, mas a poda, indiretamente, ela vai favorecer o controle, por exemplo, de mancha aureolada. Porque quando eu podo a planta, eu permito um arejamento melhor dessa planta, principalmente ali na parte interior dela. Então, indiretamente, quando eu podo para fazer a limpeza, para a condução desse cafeeiro, eu estou, de certa maneira, controlando, por exemplo, uma mancha aureolada. Então, a poda
não digo que é uma medida de controle de doenças, mas a gente pode entender ela como um trato cultural que indiretamente vai estar me ajudando a controlar certas doenças. E uma dessas doenças seria, então, essa doença bacteriana, que é a mancha aureolada. Em relação aos viveiros, já falei para vocês, proteger contra a ação de ventos frios, né? A partir do momento que eu detecto, que eu identifico que uma das minhas mudas ali no viveiro, ela está contaminada com a mancha aureolada, eu tenho que tomar muito cuidado em ser criterioso aí na questão da eliminação dessas mudas, né? Então, o que eu sugiro para vocês é que, ok, eu encontrei apenas uma muda ali no meio do meu viveiro com a doença. Eu só vou eliminar, tirar dali aquela muda, queimar e beleza, toco para frente. Muitas vezes eu tenho que ficar de olho, inclusive, dependendo do tipo de irrigação que eu faço, porque muitas vezes eu tô vendo a doença naquela ali, mas com respingo ali, alguma coisa da irrigação, a probabilidade de não estar só aquela infectada, mas as outras ao redor também é grande, né? Então, muito cuidado, muita atenção, né? Monitorar a questão das doenças, ainda mais em viveiro. Fungicidas cúpricos na época de chuva. A aplicação de fungicida cúprico pode também ser uma alternativa para alternar fungicida sistêmico com pensando no controle da ferrugem. E pensando assim, eu também vou estar controlando a mancha aureolada. Então, vamos agora falar da ferrugem, tá? Então, é a primeira doença aqui que a gente já vai falar, é doença causada por fungo. O fungo, o nome do fungo da ferrugem do café é Emileia vastatrix, tá? A Emileia vastatrix é a principal doença da cafeicultura mundial. Então, ela é um problema não só dos plantadores de café do Brasil, mas em termos de mundo, né? Por onde a gente vê plantação de café, a gente tem problema com a ferrugem. Então, em 1970, eles viram lá no sul da Bahia a primeira pústula, enfim, o primeiro relato foi lá. Qual é o clima favorável para ela? Bom, vamos vir aqui, ó. A temperatura ótima para os esporos da ferrugem é de 22 graus. Então, ela pode, assim, ter uma condição favorável desde os 15 graus aos 28 graus, tá? E principalmente em períodos mais chuvosos, com molhamento foliar. Lembrando que o molhamento foliar é aquela água livre em cima da folha, tá? Então, essas duas condições aqui favorecem muito essa doença. Temperatura mais alta, né? Não muito alta, porque também pode prejudicar os esporos, mas de 15 a 28 graus. E chuva, um período mais chuvoso. E nesse clima favorável, já foi relatado, pessoal, prejuízos ao redor de 35%. O principal problema é a desfolha precoce da planta. Então, a planta perde muita folha. E perdendo muita folha hoje, eu vou ver que isso aqui vai afetar a minha produção do ano que vem, tá? Então, eu tenho que ficar muito atento, porque, veja, em alguns lugares já foi relatado 50% de prejuízo, dependendo da cultivar que eu tô falando, dependendo da condição climática que eu tô falando, tá? Essas perdas ainda podem ser maiores que a média, que é mais ou menos 35%, se eu não fizer controle algum. O que a gente vê? Que áreas em que eu tenho cafezal e que a altitude varia até uns 900 metros, de uns 500 metros de altitude até uns 900 metros, são altitudes que favorecem a ferrugem, por conta
da temperatura não ser tão baixa, pensando na cultura e relacionando com a doença. Como eu falei, lá para novembro, com as primeiras chuvas, é que vai começar o meu problema com a ferrugem, tá? Porque, olha, ela gosta de um molhamento foliar e gosta de uma temperatura razoavelmente alta, né? Então, novembro eu tô tendo essas duas características. Daí eu vou vendo aumento com o passar dos meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quando eu vou colher o café? Então, todo esse período aí de novembro até maio, eu tenho que ficar de olho, eu tenho que ficar atento na ferrugem, porque é aí que eu tenho o histórico da doença, eu tenho as condições ideais para a doença. Justamente na época em que está acontecendo o quê? O florescimento da cultura, o enchimento do grão, que a gente chama de granação, né? Granar o café significa encher o grão do café. Então, se eu tiver uma desfolha intensa aí, toda essa folha que eu perdi, ela não vai ser reposta de uma safra para outra. Então, eu vou ver muito prejuízo lá na frente, na próxima safra, tá? Vocês já sabem que o vento, pensando em ferrugem, longa distância é o vento. Agora, se eu pensar em curtas distâncias, o que significa isso? De uma folha para outra, de uma planta para outra, a chuva tem um papel também muito importante na questão da disseminação dos esporos da doença. Um outro aspecto, uma outra característica que foi abordada em estudos, se eu tenho sombreamento, eu vou ter mais ferrugem, porque de maneira geral a luz ela afeta negativamente o esporo da ferrugem. Sintomas. No início, eu vejo manchas de um amarelo um pouco pálido, né? Um amarelo não é tão vibrante quanto aquele halo amarelo que a gente falou ali na mancha aureolada. É um amarelo pálido na face inferior da folha, né? Na face superior, eu começo a ver manchas cloróticas também amareladas. Só que à medida que eu falei para vocês, o tempo vai passando, eu vou ter períodos de chuva. O que que acontece? A umidade, de maneira geral, ela vai aumentando. E com a umidade, eu vejo daí formarem-se as pústulas, que são manchas pulverulentas. Lembrando, pulverulentas são como pó. Então, eu vejo as pústulas na face de baixo da folha. E são pústulas de cor que vai de um amarelo a um laranja bem forte. Então, quando eu tenho essas pústulas na face inferior da folha, quando eu olho na parte de cima, no mesmo local que a pústula está aqui embaixo, na parte de cima eu vejo manchas cloróticas amareladas. Essas manchas, com o passar do tempo, elas vão necrosar. Tá? E necrosando, além da necrose por si só, eu vou ver uma queda precoce de folhas e a seca dos ramos. Na verdade, é uma queda muito grande na próxima safra desse cafezal, né? Imaginando que se eu não fizer nenhuma medida de controle. Olha isso daqui. Isso daqui, lógico, é uma imagem, uma ilustração didática, possivelmente é uma variedade altamente suscetível, que encontrou uma condição ambiental altamente favorável. Então, eu vejo essa desfolha aqui da planta, né? Triste de ver, né? Mas, enfim, se eu não tomar nenhuma medida de controle, é isso que eu vou ter, né? E aqui estão as pústulas, né? As pústulas da ferrugem, e aqui a gente já vê até a lesão que já está necrosando, né? Então, se eu olhar na face de cima,
eu vejo uma lesão já necrosada. E isso daqui é puxando um zoom para ver essas pústulas. Parece um talco, parece um pó. Então, por isso que bateu o vento aqui, não tenha dúvida, a principal maneira de disseminação dos esporos são ventos. Por quê? Porque é muito fácil de tirar, despregar, né, descolar esses esporos daqui e eles irem para as outras plantas. E são os esporos que estão totalmente expostos, são sequinhos como um pó, então facilmente eu tenho um vento, isso daí consegue se descolar e ir adiante, ser disseminado. E aqui, só para ficar claro, não sei se vocês estão enxergando direito, mas aqui é a parte adaxial, a parte de cima dessa folha, e essa mesma folha vista na parte de baixo, abaxial. Então, cada pontinho clorótico, cada pontinho com clorose que eu estou vendo aqui na parte de cima da folha, se eu virar essa folha, cada pontinho aqui corresponde a uma pústula na parte de baixo da folha. Isso em condições ideais, condições climáticas ideais, ou seja, uma temperatura agradável e chuva, né? Uma umidade bem elevada. E aqui só para lembrar vocês que quando a gente fez a aula prática lá no laboratório de fitopatologia, eu levei folhas assim para vocês, e daí o que a gente fez? Pegou uma lâmina, colocou corante na lâmina, né? E pegou aqui com um durex, esse pozinho que são os esporos, a esporulação do patógeno. E colocou em cima da lâmina. E quando a gente olhou no microscópio, olha aqui os esporos da ferrugem, né? Não é à toa que se chama ferrugem, porque a coloração da pústula é laranja, como se estivesse enferrujada, e não é à toa a cor, porque os esporos, eles têm essa coloração aqui mais alaranjada. Então, o que eu tô vendo aqui na esquerda são uma pústula cheia de esporos, que foi vista na microscopia óptica. Nessas duas imagens preto e branco que eu tô vendo à direita, já é uma microscopia eletrônica, aquela mais sofisticada e que permite enxergar mais detalhes, né? E o que eu tô vendo aqui, ó, cada bolinha aqui, conjuntinho disso, possivelmente é uma pústula do patógeno na folha. E quando eu pego para observar com mais detalhes esse esporo, eu vejo que ele é todo assim, como se fossem espinhos aqui em uma parte, mas se eu olhar da parte de baixo desse esporo, ele é lisinho. Então, volta aqui para a imagem da esquerda, ó. Parece um feijãozinho aqui, ó. Na parte de cima é que eu tô vendo esses espinhos, entre aspas. E na parte de baixo, ele é lisinho, não tem esses espinhos. E é dessa maneira que eu consigo reconhecer o esporo do agente causal da ferrugem. Esse gráfico, as colunas em cinza equivalem ao registro de chuva. As porcentagens de folhas com ferrugem, quer dizer, a incidência de folhas, né, com ferrugens, está representada aqui por essa linha escura, preta. E a temperatura mínima, né, está representada por essa reta pontilhada que eu tô vendo aqui, ó. E aqui eu tô vendo que eu tenho o que chamamos de ano 1, que é o primeiro ano que foi registrado tudo isso, e aqui o ano 2, né? Eu vejo nitidamente que no ano 1, pessoal, a incidência foi quase 70% de ferrugem, folhas com ferrugem, quase 70% das folhas com ferrugem. E quando eu vou para o ano 2, eu vejo aqui, ó, que não chegou a 40%.
de folhas infectadas por ferrugem, né, de folhas com ferrugem. Quase metade do ano 1. Alguém saberia me explicar por que isso está acontecendo? A incidência de ferrugem tem tudo a ver com o ano em que a cultura está passando. O que significa isso? Para quem não tem familiaridade com café, a gente fala que essa cultura ela tem um ciclo bienal ou bianual. Ciclo bienal. O que significa? O café, por sua própria fisiologia, isso não independe de variedade, independe de condição climática, independe de qualquer coisa. O café, se nesse ano, vamos dizer 2020, a gente está colhendo café agora em maio mesmo, ó. Eu vou estar num ano de alta produção, com muitos grãos. Eu colhi muitas sacas de café esse ano. Eu, como cafeicultora, eu sei que em 2021, daqui um ano, na minha próxima colheita, eu vou ter uma baixa produção. Isso é fato. Por isso que é um ciclo bienal. Anos de alta produção se intercalam com anos de baixa produção. Então, 2020 alta, o ano que vem baixa produção, 2022 eu vou ter uma produção alta outra vez. Então, isso é fato, tá? Só que o que acontece? Nesse ano de alta produção, a planta, ela tá super enfolhada, tá super cheia de folha, tá vigorosa, enfim. O que acontece? O esporo tem muito mais tecido verde para chegar e infectar. Só que, como eu falei, a ferrugem, eu não posso só olhar, é uma daquelas doenças que eu não posso só olhar no ano que ela está acontecendo. Eu sei que o prejuízo dela vai além daquele ano. Ela vai chegar na próxima safra. Só que eu tendo mais área verde, mais patógeno, mais incidência, significa em mais desfolha. Então, no ano 1, a desfolha pela doença é muito maior, é muito grande, porque inclusive a incidência foi grande na folha, tá? E além disso, eu vou ter uma desfolha muito maior por conta da colheita. Então, eu vou agregar a desfolha da doença com a desfolha causada pela colheita, né? Uma colheita farta, né? Mas que, sendo farta, vai exigir que perca mais folhas. O que acontece? Vai chegar no outro ano, que já era baixa a produção, só que eu já não vou ter tanta folha. Eu não vou ter muita folha. Então, significa que eu não vou ter tanto tecido sadio, eu vou ter uma baixa produção por conta da própria fisiologia do cafeiro, só que eu também vou ter uma baixa incidência por não ter tanto tecido sadio. E outra coisa que a gente pode, inclusive, agregar nessa explicação, que, assim, é uma explicação que é muito gerada em hipóteses, ninguém comprovou, até onde eu saiba, assim, firmemente. Se a gente pensar, no ano de alta produção, a planta ela vai estar mais estressada. Por quê? Porque tudo que ela está produzindo na folha, ela está tendo que enviar para os grãos, para o enchimento, para a granação. Então, querendo ou não, a planta ela está mais frágil, está mais estressada. E isso também ajuda, faz com que ela se predisponha a ficar mais favorável à infecção pela ferrugem. Então, tudo isso junto explica que agora eu sei que no ano de alta produção eu vou ter incidência de ferrugem maior do que no outro ano. Então, aproveitando também esse gráfico, só para não perder aqui, ó, como eu falei, em dezembro começam as chuvas. Aqui também, ó. Seja um ano de alta incidência ou um de baixa incidência, veja, com o passar dos meses, mais chuva, temperaturas
relativamente altas, não muito altas, o que que acontece? Ferrugem subindo, ferrugem subindo. Daí, ela chega no seu máximo. Só que por que cai aqui, ó? Caiu aqui, caiu aqui. Novamente, por conta da disfolia, seja a disfolia causada pela própria doença, que é proporcional, né? Se eu tenho mais incidência nas folhas, eu vou ter mais disfolia, né? Se eu tenho menos incidência nas folhas, eu vou ter menos disfolia. E também pela questão da disfolia causada pela colheita. Então, o que que acontece? Começou dezembro, começou lá novembro, época de chuva, vai subindo a ferrugem. Chegou lá em maio até abril, ainda tinha um pouquinho de chuva. E daí, de repente, em junho, julho, eu já estou fazendo a minha colheita. Então, o meu esforço aqui é segurar a ferrugem nesses meses aqui, que eu sei que ela tem tudo para subir, seja num ano de alta ou num de baixa produção. Então, o cafeicultor sabe, em dezembro, ele já tem que começar a fazer o controle químico da ferrugem, tá? E até quando vai esse controle? Antigamente, vocês vão ver nas reportagens, que o pessoal, com a questão da entrada dos fungicidas sistêmicos, o pessoal achava que 2 aplicações, que até fevereiro, aplicando um sistêmico, esse sistêmico aqui aplicado em fevereiro, ia, vamos colocar assim, ia suportar e aguentar até o final ali, o começo da colheita. Mas a gente vê hoje que muitas vezes a gente não tem que fazer a última aqui em fevereiro, não. A gente tem que tomar cuidado e, de repente, fazer mais aplicações aqui para frente. Porque muitas vezes, se eu parar aqui em fevereiro, eu ainda vou ter um período de chuva e eu ainda vou ter um período crítico para elevar a incidência de ferrugem. Os fungicidas mais usualmente aplicados são das classes das estrobilurinas e principalmente dos triazóis. Os triazóis têm um efeito muito bom sobre a ferrugem, mas lembrando que eu não devo aplicar nunca um triazol sozinho. Eu posso, de repente, juntar ele com um cobre. E as misturas são bem-vindas aí, né? No caso, um triazol com uma estrobilurina, tudo de maneira foliar, pulverizações. Ou eu posso alternar o cobre, que é um excelente controlador de ferrugem, né? Pensando não só o cobre como oxicloreto, hidróxido, mas também pensando uma calda bordaleza, uma calda viçosa, tá? Então, eu também posso usar deles aqui. O produtor, existe uma forma de se pulverizar e começar o controle. Uma das maneiras é o que a gente fala do calendário fixo, né? Que, pela ciência, o calendário fixo, ele não é muito recomendado, porque você tá, como eu posso dizer, você tá escravo, né? Entre aspas, daquelas aplicações, porque você falou, não, eu vou pulverizar em dezembro, daí eu vou pulverizar em fevereiro, daí eu vou pulverizar em abril. E você faz independente se não chover, se chover, de temperatura. Mas é o que o produtor mais faz, que é o calendário fixo, porque ele sabe que lá para o final de novembro, começo de dezembro, ele já faz uma, daí ele vai para fevereiro, faz a segunda e faz a outra em abril, por exemplo. Existem produtores, por exemplo, que optam por nessa primeira, pode-se fazer se você tiver com uma incidência bem baixa, mas para isso você teria que fazer um monitoramento, né? E no monitoramento, que é uma segunda maneira, as pessoas falam que, até no manual, depois vocês deem uma olhada, tem um número certo de folhas por planta, aonde coletar, que se der até 5% de folhas com ferrugem, eu posso aplicar um fungicida protetor nessa minha
primeira pulverização aí daquele ano agrícola, daquela safra, tá? E que as próximas eu aplico sistêmico em mistura ou intercalado com protetor. Mas para isso teria que fazer um monitoramento. Agora, se esse monitoramento der acima de 5%, daí eu já teria que entrar com um sistêmico aí, tá? Mas o que o cafeicultor faz é o que eu falei, o calendário fixo. Então, geralmente lá em novembro, dezembro, ele já aplica e não espera ver se vai acontecer, porque ele sabe que já vai acontecer, seja em anos assim de baixa chuva, mas mesmo assim ele vai ter ferrugem. E aqui também, além da primeira, dependendo da incidência, poder ser um protetor, muitos cafeicultores, nesse momento aqui, que tem chuva, né, porque isso é essencial, eles aproveitam para aplicar inseticida sistêmico no solo. Junto com esse inseticida sistêmico, eles colocam também um fungicida via solo, tá? Para fazer efeito. Por que tem que ser aqui? Porque tem que ser com chuva, porque tanto fungicida quanto inseticida, o solo tem que estar úmido para a planta conseguir absorver e para a planta conseguir transportar tanto esse inseticida quanto esse fungicida pelo sistema vascular para garantir a proteção sistêmica, tá? E daí depois, nos outros meses, eles vão fazendo as pulverizações foliares. Aqui é só para reforçar o que a gente acabou de ver aí, né? Eu peguei esses resultados aqui de alguns trabalhos do pessoal que trabalha com café, o pessoal da Procafé, tá? A Procafé é uma fundação lá de Minas Gerais. E veja, ó, a infecção por ferrugem em porcentagens de folhas em cafeeiros com 3 níveis de produtividade, com ou sem o controle da doença. Então, eles pegaram cafés, por exemplo, que estavam num baixo nível de produção aquele ano, dando 6 sacas por hectare, é muito baixo, tá? Médio, 11 sacas. E alto, à medida que eu vou subindo aqui, na verdade, né, de baixo para alta produção, o que eu vejo? Se eu não aplicar o controle, quanto mais baixa a produção naquele ano, menor a incidência de folhas infectadas, menor a incidência de ferrugem. E quanto mais alta a produção naquele ano, maior a incidência de folhas infectadas. E isso não é visto só quando eu deixo de fazer o controle, isso é visto também quando eu faço controle. Então, eu sei que mesmo eu fazendo o controle, veja, eu vou ter muito menos, né? De 36%, com o controle passou para 11% de doença. De 54% passou para 17% de doença. E de 77% passou para 28%. Só fazendo controle. Mas a questão de ser anos de baixa ou de alta produção, eu vejo que nos de baixa produção eu vou ter baixa incidência e nos de alta produção, alta incidência, tá? Isso pensando em plantas, né? Agora, se eu pensar em frutos por ramo, então eles pegaram numa visão mais assim detalhista da coisa, né? Só para reforçar o que a gente está falando aqui. Então, se eu não tenho nenhum fruto naquele ramo, se ele não deu fruto, eu tenho uma porcentagem de 34% de ferrugem. Agora, num ramo que deu, em média, 53 frutos, eu vou ter 62% das folhas com ferrugem. Então, novamente, para reforçar aqui, quanto maior a produção, talvez pelo estresse que a planta está passando, talvez da questão da folha tá levando tudo o que ela está produzindo para o grão, ela vai ficar mais vulnerável ao ataque, à infecção da ferrugem, tá? E isso é bem nítido, tanto se eu fizer o controle e principalmente se eu não fizer o controle, né? Daí a infecção vai ser muito maior, é fato.
Então, o controle, pessoal, uso de variedades resistentes, tá? Eu coloquei algumas aqui, com certeza hoje em dia deve ter bem mais. Devo usar fungicidas protetores, seja eles o cobre ou as caudas, tá? Devo usar não só porque eles me dão uma boa eficiência, né? Eles me dão uma boa eficiência de controle da ferrugem. O cobre também pode ser visto como aí um fator nutricional e principalmente pensando na questão da rotação né, da alternância de fungicidas protetores com sistêmicos, tá? Mas tudo também vai da questão um outro fator que faz a decisão também do agricultor, do produtor, é a questão financeira. Fungicidas sistêmicos, eu coloquei triazóis mais estrobilurinas, mas hoje tem até carboxamidas, né, fungicida dos grupos das carboxamidas atuando também. E aqui o que eu expliquei para vocês lá naquele gráfico, né? O produtor, assim, em suma, né, de maneira bem geral, ele pode pulverizar, ele pode fazer o controle, né, químico, tanto por calendário fixo ou pelo monitoramento da incidência da doença, né? É uma questão de escolha, é uma questão do que ele vai fazer aí. A foto aqui já faz um tempo, mas a questão do fungicida é importantíssima na questão da ferrugem do café, tá? Então, aqui, duas fileiras, duas ruas de café. Na da esquerda, as mesmas variedades, né? Tanto da esquerda quanto na linha da direita. A da esquerda aplicou fungicida, tá? Fez um manejo com controle químico, além de todo o que poderia ser feito. E aqui do lado, olha isso, olha a desfolha. É só para vocês terem uma ideia na imensidão quando a gente fala da desfolha, a que ponto ela pode chegar. Então, imagina para por melhor que seja o manejo desse cafeicultor, para daqui a um ano, como ele vai conseguir, assim, recuperar, em termos de folha, tudo o que ele perdeu aqui, né? A folha é essencial para a fotossíntese e para o enchimento do grão, né? Então, em um ano, ele não vai conseguir tirar essa diferença aqui. Então, veja a importância do uso de fungicidas.